Nós não se desenvolve de modo que possa ser reconhecido imediatamente, principalmente devido aos estereótipos que circundam o gênero, que acabam educando os espectadores para certos padrões de roteiro. Nesse filme, o diretor prefere propor caminhos alternativos, criando um terror mesclado com ficção científica, de forma a brincar com múltiplas camadas de mistério sem jogar definitivamente para as explicações sobrenaturais. Pelo contrário, o filme aborda conceitos psicológicos reais, pois o medo e a angústia maior que o drama provoca no público vem da possibilidade de sermos substituídos por seres idênticos a nós, superficialmente, mas que internamente são apenas uma sombra do que nós somos. Ou seja, é uma questão de identidade. Logo, surge o sentimento de agonia impresso na narrativa, que gradativamente torna-se constante, perturbador e visceral. A câmera em close prolongado, nos olhos apavorados dos personagens, ajuda o público a sentir o medo e a dor latente da cena. O longa começa com um quadro inicial que poderia soar aleatório, mostrando o casal protagonista observando a filha brincar no parque. Mais tarde, ela tem um encontro perturbador com uma garota idêntica a ela, não por acaso, em um local repleto de espelhos. Intercalando-se com cenas do presente, vemos que o que aconteceu no parque deixou Adelaide com um trauma que fez a personagem praticamente virar outra pessoa. Esse mistério, se é que podemos chamar assim, estaria resolvido já na primeira meia hora do filme, pois o espectador instintivamente associa o trauma da garota ao que ela viu, e o roteiro não dá indícios à primeira vista de que algo diferente tivesse acontecido, embora o público não tenha acesso à cena por completo no início. O que deixa a audiência um pouco menos apreensiva, numa ingênua zona de conforto, uma vez que sequer imagina a verdadeira explicação para o que houve naquele parque. No fim, vemos que todas as passagens soltas, as cenas quase que jogadas, de uma forma excêntrica, era a maneira mais sensata de explicar toda a trama, uma vez que as sombras que vivem no subterrâneo não sabiam o que existia fora dali, para então desejarem sair. Ou seja, como num enigma filosófico, acreditavam que aquele plano era tudo o que existia. Já a sombra da Adelaide teve a experiência de ver o que havia fora da caverna, e com isso quebrou a ligação e a regra do estado passivo, para então ocupar uma posição ativa. Ela encontra-se com sua versão real e troca de lugar com ela, fazendo com que a verdadeira Adelaide, sabendo de suas origens e como é o mundo externo, arquitetasse todo um plano para levar os habitantes do submundo das profundezas para a superfície. Como Nós narra a súbita aparição de duplos ou réplicas malignas por todo o território dos Estados Unidos, nada mais coerente do que discutir a identidade. As sombras são uma representação do nosso lado mais selvagem, aquele que o espelho não mostra, que está internalizado em cada um de nós e de forma inconsciente, nos impelindo à frente ou recuar. É, numa explicação um pouco mais prática, uma clara referência ao fato de que nós somos o nosso maior inimigo. Nós nos unimos, as mãos dadas dividindo o país, para criarmos algum tipo de segregação e de separação, pois a necessidade de comparação e competição estão implícitas à nossa natureza selvagem. Inclusive, a aparição de coelhos na cena de abertura, com os créditos iniciais mostrando vários desses animais presos, enjaulados, é uma referência à ideia de multiplicação, uma clara alusão aos duplos, que são cópias que viveram aprisionados. Além do mais, os coelhos, além de alimento para as sombras, representam fertilidade e reinício, explicando assim a necessidade das sombras de se libertarem das correntes e irem para a superfície, matando os originais no mundo todo e recomeçando a sociedade, numa brilhante metáfora da luta dos oprimidos para terem sua voz ouvida e o seu lugar à luz assegurado, pois assim poderão assumir o controle de seus destinos e conduzir suas vidas, dialogando de igual para igual com os privilegiados. Falando em simbolismos, as luvas usadas pelos personagens remetem às que os membros do grupo político Panteras Negras usavam, um partido socialista americano que lutava a favor dos negros, principalmente para combater a violência dos policiais brancos. As tesouras, por outro lado, trazem um sentido de corte e duplicação, duas partes iguais em um mesmo objeto. Entre os elementos mais importantes que o longa apresenta, está a figura da ambulância de brinquedo que o menino usa para impedir que a porta se tranque, pois isso poderia trancafiá-lo. E no fim do filme, acaba sendo usada para a família fugir, mostrando a fluência de dimensões e perspectivas trabalhadas. Em outra passagem, a família percebe que o seu país está sendo tomado e decide ir para o México, mas se deparam com um bloqueio no caminho, um muro criado pelos ocupantes do submundo,
fazendo uma clara analogia às barreiras criadas entre os países para impedir o acesso de imigrantes. Até a escolha dos túneis como meio de acesso das sombras à superfície não foi aleatória, uma vez que eles sempre foram utilizados como passagem para os habitantes de países latinos a caminho dos Estados Unidos, uma nação que foi construída com a ajuda do trabalho árduo de milhares de imigrantes, que ao longo da história foram deixados às sombras da cidadania e muitas vezes efetivamente enjaulados. Não é exagero concluir que, enquanto os americanos temem diversas ameaças externas, o que deveriam temer mesmo são eles próprios. Tanto que quando a família se dá conta de que todos, indistintamente, se tratam de nós e passa a encarar as consequências da exclusão involuntária de suas próprias sombras, não hesita em abraçar a guerra contra si mesma. Claro, por sobrevivência e autopreservação, mas também por instinto humano. Não por acaso, na cena da invasão, Adelaide de roupa vermelha, ao ser questionada sobre quem são eles, diz: "Nós somos americanos." Ou seja, o povo tenta destruir e matar seu próprio povo. Há ainda referência ao título do filme, na versão original, US, que são as iniciais de United States. Indo além na crítica social, o filme expressa que as sombras foram criadas a partir de experiências científicas do governo e, devido ao caráter sigiloso dessas atividades, os duplos foram forçados a habitar em planos inferiores de vivência. Isto é, de forma implícita, o roteiro expõe que o país é formado por cidadãos semelhantes, em natureza, mas com uma diferença gigante no acesso às oportunidades, e essa discrepância de condições de vida cria as fronteiras entre as realidades pobres e ricas. Isso também fica evidente, embora em menor escala, no contraste entre a família branca rica, ostentando seu patrimônio, com a família negra, humilde, com a casa distante da praia e com um barco defeituoso. Mas o paralelo mais categórico é aquele com a parte inferior da população, as sombras, que tiveram que se contentar com as sobras deixadas pelos privilegiados e com a idealização de um estilo de vida da qual apenas os afortunados podem usufruir. E essa distância de realidades não pode nem ser justificada de forma prática, visto que, a princípio, as sombras são intelectualmente limitadas, mas o fato da falsa Adelaide ter aprendido a falar e a conviver em sociedade prova que os duplos possuíam toda a capacidade necessária de cognição para serem considerados normais. A disparidade entre a Adelaide e a Red pode ser interpretado como um ponto de questionamento do quanto pode haver de verdadeiro e prático no conceito de meritocracia, que no filme é reduzido a uma falácia. Uma pessoa que saiu do buraco e teve oportunidades construiu uma vida digna. Já a falsa clone, Red, vive na opressão, não teve as mesmas oportunidades que sua versão falsa e sobreviveu do jeito que podia. Ou seja, as cópias podem facilmente serem entendidas como as minorias menosprezadas, maltratadas e deixadas à deriva pelo governo e pelas camadas mais abastadas da sociedade, as classes média e alta. E o caráter agressivo das sombras, atacando suas versões iluminadas, traça um paralelo à realidade violenta que alguns grupos acabam recorrendo na busca por direitos validados. Por outro lado, esses também podem ser encarados como os instintos adormecidos nas pessoas, que eventualmente afloram de forma destrutiva. Manter uma parcela inteira da população vivendo uma sobrevida é alimentar uma caótica retaliação que estará sempre à beira de insurgir. Aqueles que vivem oprimidos, excluídos e maltratados não são diferentes de nós em nenhum aspecto, com exceção da circunstância em que se encontram. Novamente, ao sustentar esse sistema divisório, que concentra e oferece todos os privilégios para um grupo seleto e negligencia por completo um outro, também se cria o risco de provocar uma rebelião, onde os reclamantes não buscam conquistar uma realidade igualitária, mas sim a vingança baseada na inversão das posições de poder, isto é, uma troca violenta de papéis entre oprimido e opressor. Desse modo, a sacada de que para cada pessoa existe uma versão sombria vivendo abaixo de si é muito conveniente, pois assim, o roteiro não tenta romantizar ou até mesmo defender uma revolução social, apenas utiliza metáforas e alegorias sombrias para alertar o espectador de maneira subliminar sobre as repercussões e resultados óbvios que sistemas agressivamente segregatórios e injustos costumam gerar a longo prazo. Além de, claro, indicar a paranoia e o medo do outro, o supostamente diferente. O filme deixa a impressão do desconforto logo quando passamos a entender a troca dos pronomes. O que o título chama de nós, tradicionalmente corresponde ao estranho, ao distante, mas que de alguma forma é parte fundamental de nós, justamente por incorporar tudo o que negamos e jogamos para debaixo do tapete da consciência e da nossa identidade individual, o famigerado ego.
mas não o aceitamos porque esse lado parece querer usurpar o nosso lugar, remetendo novamente à metáfora dos invasores imigrantes ou de qualquer outro que entre na classificação de diferente e estranho no jogo das identidades sociais. O curioso, e que só vamos descobrir mais tarde com a revelação de que a protagonista já era a sombra, a duplicata, e não a original, é que o receio da falsa Adelaide era bem específico. Ela não tinha medo da sua cópia, exatamente, mas sim da original a desmascarar e tomar seu lugar de volta. Nós se refere àqueles que teriam continuado presos em seu próprio inferno se um sacrifício não tivesse sido feito, representado pela liberdade de uma menina em troca da prisão da outra. E os indivíduos que ocupavam as camadas superiores nunca teriam se dado conta dos horrores do submundo se não fosse a vingança da raptada, aquela que não escuta os clamores, que não se sensibiliza, como o Senhor vingativo de Jeremias 11:11. O livro de Jeremias, segundo na lista de profetas posteriores da Bíblia hebraica, profetiza e poetiza a invasão dos reinos de Israel e Judá pelos babilônios. Após um breve período de prosperidade, sustentado pelos governos de Davi e Salomão, o Reino Unido de Israel se viu dividido entre norte e sul, termos geográficos que encerram diferenças muito mais profundas que suas respectivas posições no mapa. Tanto o norte, que em um curto período deixaria de existir, quanto o sul, futuro da civilização hebraica e berço do judaísmo, foram alvo das terríveis profecias de Jeremias. O profeta, diante da ameaça estrangeira, tinha por missão unir o povo sob a égide da religião hebraica. Este, no entanto, se fez de surdo e conquistou a ira de seu Deus. E clamarão por mim, mas eu não os ouvirei, diz um dos versos mais célebres do livro. Se em Jeremias a invasão babilônica é o motivo da desgraça hebraica, em nós, a aparição de duplos sombrios marca a derrocada da nação e da família protagonista. O fantástico aqui não é usado apenas como resposta a demandas da indústria, é parte fundamental da constituição do sentido da obra. Foram muitas e ácidas as referências ao status quo, à exclusão social, ao racismo estrutural, à construção do ego baseado nesses valores, à vaidade e à hipocrisia dos sujeitos que sedimentam esse sistema que nos cerca, inclusive em relação ao consumo e à aparência. Isso afeta até o pai que só conseguia pensar em se mostrar como protetor da família numa representação vazia de significado prático, uma vez que as verdadeiras orientações ficaram praticamente todas a cargo da mãe. E um fato curioso pontua todo o filme. Nenhuma casa tem arma e nem os policiais mortos estavam armados durante toda a trama. Entende-se que os clones de nós representam partes ocultas das personalidades dos atacados, mas também materializam a ideia de uma culpa que, pesada demais para ser carregada, é negada. Porém, como nenhuma negação acaba impune, essas versões inconscientes ganharam corpo para reclamar suas posições à luz dos holofotes da vida real. Enquanto acreditamos estarmos matando algo em nós para podermos viver, essa parte oculta, silenciosa e desconhecida continua viva no inconsciente, e de lá realiza as mais variadas operações. A culpa pela supressão de parte de nossa personalidade emerge da superfície da psique e nos amedronta. O duplo, no filme, funciona como cobrador de uma dívida que jamais poderemos pagar, porque quitá-la seria deixar de viver o que tanto lutamos para esconder do outro e de nós mesmos.